que? Casaca, 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 casaca. A turma é boa, é mesmo da fusaca. Vasco, Vasco, Vasco! 0 a 0 Fluminense e Vasco. Este é Leandro. Abrindo o jogo na esquerda para Assis. Nilson. Daí para Ronaldo. Toque de primeira com Assis. Vampeta na marcação. Júlio César também. Cai Júlio César. Falta a favor do Fluminense. Cai o Júlio César. Lateral que já teve várias oportunidades e até hoje não se firmou. Foi empurrado. Muito jovem ainda, né? Tem algum tempo. Pena que tem que se firmar dentro de uma competição. Tentativa com Leonardo. Recebe Leonardo. Olivares voltando hoje ao time do Fluminense. Jogou pela seleção do Peru nas eliminatórias sul-americanas. Cadu. Vem o Fluminense para o seu primeiro ataque. A bola não chegou no Valdeir. Sai jogando o Juninho. O Vasco recomeça pela direita no vigor do Pimentel. Alessandro. Tem habilidade, a torcida gosta. Cortou para o meio, chamou Nilson. Faz o papel de pivô, faz o trabalho de pivô, perdeu. 3 minutos no primeiro tempo. Lateral para o Vasco. Assis. Lateral agora para o Fluminense. Tá aí o Jair Pereira com o seu show particular. Temos 7 minutos no primeiro tempo. Noronha, como você vê os primeiros movimentos de Fluminense e Vasco? O Vasco com um pouco mais de vontade, né? Chegando com mais facilidade, pela velocidade do Alessandro. O Fluminense não tem quem puxa o contra-ataque com a velocidade que está puxando o Vasco. Embora tenha o Valdeir, mas ele tem que ser bem acionado. Você está revendo a tentativa do Valdeir, o chute fraco, sem perigo para Carlos Germano. Falta perigosa. Reveja o lance. Se o árbitro quisesse, era um cartãozinho amarelo, porque ele foi claramente nas pernas do atacante. Olha só, a bola já estava distante. Falta dura do Ronaldo. Passamos dos 10 minutos no primeiro tempo. Fluminense 0. Vasco também 0 aqui no Sport TV. Aí você vê a barreira do Vasco. Rogerinho na cobrança, Leonardo também posicionado. Bela jogada do Fluminense que começou com uma arrancada do Olivares. Rogerinho, a bola passa pela barreira. Tiro de meta para Germano. Reveja aí a cobrança de falta. Estava bem colocado o goleiro do Vasco. Cadu. Leonardo pediu na frente mais uma vez. Cadu tocou atrás com Charles, mais atrás com Ricardo Rocha. Cadu. Daí para Lima. Vampeta. Gira, protege. Acabou perdendo essa bola para o Nilson. Alessandro, contra-ataque do Vasco é perigoso. Na bobeada do Vampeta, Alessandro de longe. Tiro de meta para o Fluminense. Boa tentativa do Alessandro. Jogador emprestado pelo Novo Horizontino, com o preço do passe fixado em R$2 milhões. Nas costas do Ronaldo, o Alex também saiu. Vampeta, bela jogada. Olivares. Com muito espaço, mais uma vez, o peruano arrisca de longe. Sem nenhum perigo para Carlos Germano. Aí Percy Olivares. Mas com uma reversão de expectativa, né? Olha o chute dele, pegou mal. Todo mundo esperava que o Vasco atacasse com o Pimentel em cima do Olivares. Está acontecendo o contrário. O Olivares está atacando do lado do Pimentel.
O Vasco trabalha pela esquerda com Ronaldo. Tirando Lima. Leandro. Nilson. Juninho. Briga com Ricardo Rocha. Leva melhor Juninho. Ainda Vasco no ataque. Juninho na perna esquerda por cobertura. Dando um susto no Wellerson. Tiro de meta. Para você curtir de novo. Bela jogada do talentoso Juninho. Consciente de pé esquerdo. Ouviu o goleiro fora do gol, tentou cobri-lo. Muito bonita a jogada. Acordando a torcida do Vasco aqui no Maracanã. Sozinho na jogada, recebe Lima. Mas vai brincar aí na frente do Nilson. Jogada perigosa. Ainda Lima. Saiu jogando mal. Luizinho. Nilson, toque de primeira, Alessandro, de primeira, tabela, Alessandro, cara a cara, gol! É do Vasco! Alessandro! O Vasco sai na frente, 20 no primeiro tempo, Alessandro, cara a cara, tocou por baixo do Wellerson, tocou no meio do gol. Alessandro, reveja, o Vasco sai na frente, por todos os ângulos, Alessandro tocando embaixo do goleiro do Fluminense, Vasco 1, Fluminense 0, Alessandro camisa 7, Sérgio Noronha. A tabela foi muito bonita com o Juninho, mas tudo nasceu da demora de uma rebatida do Lima. Tinha a bola dominada, dominou, perdeu para o Nilson 2 vezes. Quando despachou mal, despachou no pé do Juninho, nasceu daí a tabela, a jogada e o gol. Vamos ao gramado com Bruno Voloz. E esse foi o primeiro gol do Alessandro com a camisa do Vasco, ele que tem 23 anos, o passe desse jogador pertence ao Novo Horizontino de São Paulo e custa 2.800.000 dólares. Ainda tem os 800 mil, Bruno. É dinheiro, hein, Noronha? Levando-se em conta o que estão aí oferecendo pelo Romário e tal, é muito dinheiro. E o Alessandro comemorou com a sua cambalhota. Quem acompanhou o Alessandro no Novo Horizontino sabe que o jogador sempre dá essa cambalhota após os gols marcados. Temos 21 no primeiro tempo. 1 Vasco, 0 Fluminense. Falta marcada a favor do Fluminense. Campeonato Estadual do Rio de Janeiro para você aqui no Sport TV, o canal campeão. O Vasco é líder e vai vencendo o jogo. Partida disputada com o vice-líder Fluminense. Passamos dos 21, temos quase 22. Valdeir toca de cabeça, Germano sai do gol, solta. Tá valendo tudo isso. Lateral para o Fluminense. E o Alex paga geral. Ficou todo mundo olhando. Na cobrança do escanteio, Júlio César. Bola no alto, Lima subiu. Ele raspa de cabeça, Leonardo na perna esquerda. A bola ainda é do Fluminense, Vampeta. Júlio César se lançou pela direita. Ele optou pelo toque lateral na esquerda. Olivares, o cruzamento para a área. Lima ajeita de cabeça, a bola vai entrando, Germano! Pulou Germano, lateral para o Fluminense. Numa cabeçada do Lima, a bola quase entrou, 23. Primeiro tempo de jogo aqui no Sport TV, mais um cruzamento para o Lima. Tirou Nilson, a pressão é do Fluminense, Cadu de longe. Tiro de meta para Carlos Germano. O Lima está com a consciência pesada, ele voltando aí. Resolveu jogar quase como atacante, já deu 2 cabeçadas perigosas, mas não é, essa não é a dele. Ele tem que cuidar da defesa, porque naquela demora dele nasceu o gol do Vasco. Vamos ao campo com Bruno Voloz. Tá aqui o Carlos Alberto Silva, uma vantagem importante por enquanto para o teu time. Tá jogando bem o Vasco, Carlos Alberto? Tá jogando bem. Agora precisa de tranquilidade e colocar mais a bola no chão e esperar o momento certo para buscar o segundo gol. E lembrando, Luiz Carlos, que o Fluminense não vence um clássico há quase um ano. A última vitória aconteceu na final do Campeonato Carioca do ano passado, aquele 3-2 sobre o Flamengo. Lançamento para o Valdeir, do jeito que ele gosta.
Ainda Valdeir. Leonardo pede o cruzamento para o Leonardo. Condição legal, a cabeçada, Germano! Condição legal, Leonardo cabeceou no meio do gol. Reveja. Os dois zagueiros do Vasco saem depois do centro para colocar o jogador em impedimento que não estava. Realmente ele perdeu uma boa oportunidade. 32 no primeiro tempo. Você tem aí o número de passes errados, 15 do Fluminense e 17 do Vasco. Bruno Voloz. E o vice de futebol Eurico Miranda confirmou que conversou com o jogador Romário na última sexta-feira e fez uma proposta para ele jogar no Vasco para o Campeonato Brasileiro, exatamente recebendo o que ele ganha hoje no Flamengo. E Romário disse que se não acertar com o Valência, vai jogar no Vasco no Campeonato Brasileiro. Leonardo, bom ataque do Fluminense. Leonardo já na grande área. O cruzamento tirando Alex. O Fluminense perde mais uma boa chance com o Leonardo. Noronha, você acredita na volta do Romário para o Vasco? Eu acredito que o Romário só assine algum contrato depois que tratar da separação do divórcio dele legalmente. Porque antes disso, tudo que ele receber, ele vai dividir. Chegamos a 34 minutos no primeiro tempo. E o jogador Romário esteve hoje à tarde na Gávea com um dirigente do Valência e também o presidente Kleber Leite. Eles conversaram bastante e o Valência confirmou que realmente vai fazer a proposta ao jogador Romário, uma proposta de 8 milhões de dólares por um contrato de 2 anos. Que o Romário só quer discutir ou ao fim do campeonato ou lá no fim do ano, quando ele espera já deve estar resolvido o problema da separação dele, do casamento dele. O Wellerson. Leandro toca. A bola fica com o Vasco, fica com Assis. Ainda ele, protege. Tenta na habilidade a torcida do Vasco. Gosta. Mas o Alessandro perde na sequência. Vampeta. Leandro tocou, Vampeta se recuperou. Ainda Vampeta, perdeu agora. Vem Luizinho, já na grande área. Luizinho, o cruzamento. Salva Ricardo Rocha tocando de cabeça. Essa bola estava na cabeça do Nilson. Reveja. Ia nascendo mais um gol do Vasco em novo erro, em nova perda de bola do Fluminense saindo para o ataque, que é o golpe terrível. O time vem saindo, perde a bola, o que toma a bola vem com tudo, com espaço, gente a mais, enfim, é uma facilidade muito grande. Mais um cruzamento para a área. O Wellerson saindo bem do gol. Defende Germano. Essa bola foi tocada para trás pelo jogador do Vasco. O cruzamento do Júlio César. Reveja. O Luizinho tocou. O Pimentel quase fez uma besteira. Mas o Carlos Germano está cheio de reflexos, né? Conseguiu ir lá e segurar. Cadu. Este é Júlio César. Divide com Leandro. Ainda Júlio César. Falta dura do Luizinho. Cartão amarelo. O segundo do jogo. O primeiro foi mostrado para Rogerinho aos 24 do primeiro tempo. Cobrança já foi feita. Valdeir na ponta direita. O cruzamento. Leonardo subiu. A sobra de Olivares, vem o Fluminense, mais um cruzamento, não, Olivares, bela jogada na perna direita, bateu mal, reveja a jogada do Olivares, por todos os ângulos, tá aí o Olivares, isolou. Você tem agora a confirmação do cartão para Luizinho. Leonardo na jogada individual. Charles, o Fluminense vai jogando para trás. E a torcida evidentemente protesta. Ricardo Rocha. Abriu mal. Ótima antecipação do Ronaldo. Vem o Vasco no contra-ataque. Beleza de bola para o Alessandro. Olha a chance do segundo gol. O Alessandro ajeitou na mão. Quem acusou foi o Manuel do Couto.
o auxiliar número 2. Quando apita Carlos Elias Pimentel. E não foi na mão não, foi na cabeça. Seu Emanuel do Couto errou, foi na cabeça. Foi por um erro desses uma vez que aconteceu uma vitória do Fluminense. Bandeirinha deixou de dar uma mão do Wilton. Final de primeiro tempo, Fluminense 0, Vasco da Gama 1, gol de Alessandro. Vamos a um rápido intervalo e já voltaremos aqui no Sport TV, o canal campeão. Detalhes, vai apitar Carlos Elias Pimentel e vai autorizar o início da segunda etapa. Campeonato Estadual do Rio de Janeiro para você aqui no Sport TV, o canal campeão. Apita o juiz, bola rolando. São os instantes iniciais do segundo tempo. Vampeta, Percy Olivares. 2 na marcação. Derrubado o Rogerinho. 1-0 Vasco. O Vasco que lidera o segundo turno com 15 pontos. O Fluminense tem 14. Ricardo Rocha. Lima. Vampeta. Perdeu essa bola. Charles ganha. Ricardo Rocha jogando sério. Chutão pra frente. Sidney cortou. Nilson. Vem Vasco. Lançamento longo pro Alessandro. Sai do gol o Ellerson. Lima. Olha a jogada do Lima ali na frente do Assis. Juninho. Temos 1 minuto no segundo tempo. Leandro. Dai para Pimentel. Achou o Alessandro na dele. Caiu, não houve nada. Perdeu o equilíbrio sozinho o jogador do Vasco. Rogerinho. Olivares. Pegou mal na bola. Coisa feia do peruano Olivares. Lateral para o Vasco. Carlos Alberto aproveita e orienta ali o Luizinho. A bola já está em jogo com o Alessandro. Tá valendo. Vampeta. Olivares divide. Ganha Pimentel. Vem o Vasco. Ricardo Rocha corta. Pimentel na grande área. Cortou para a perna esquerda. Lindo lance. O Ellerson. Lima tira. Grande jogada do Pimentel. Leonardo ajeitou no braço. Falta a favor do Vasco. A jogada que ele ficou devendo no primeiro tempo. 1-0 Vasco. Temos 2 minutos no segundo tempo. Assis. Nilson. Sempre de costas para marcação. Ronaldo. Achou o Assis na entrada da área. Faz o lançamento. Impedimento marcado. Jogada duvidosa. Jogada duvidosa. Quando o Nilson driblou até o Ellerson. Marcação do Dilermando Sampaio. Me parecia que o impedido era outro. O Nilson nem tanto. Sei lá, tem que ver algumas vezes. Uma característica de todos os clássicos do Campeonato do Estado do Rio de Janeiro e da maioria dos jogos é que o segundo tempo sempre começa e sempre é mais veloz e mais disputado que o primeiro. Eu tenho até a impressão que a maioria dos gols saiu nesse segundo tempo. Eu lembro a você, Noronha, do último jogo Vasco e Fluminense, o jogo do turno. O Fluminense venceu o primeiro tempo por 1-0, a partida terminou 5-3 para o Vasco. O Ellerson. No retorno até agora vai dando o Vasco 1-0, gol de Alessandro. Pimentel. Deixa Marcelo Sander. Você está revendo aí a boa saída do Ellerson. Luiz. E um detalhe impressiona na campanha do Vasco. Entre os times grandes, o Vasco foi o único que até agora não perdeu nenhum ponto para as equipes consideradas pequenas. Mas também, ao que parece, só venceu um clássico, né? Verdade. O próprio Fluminense no turno. E já perdeu 2 vezes para o Botafogo. Você está acompanhando aqui no Sport TV as emoções do Campeonato Estadual do Rio. O Vasco é líder do retorno e vai ganhando. 1-0. Mais uma bobeada do Vampeta. Mais um contra-ataque do Vasco. Na velocidade. Recebe Assis. Bateu da entrada da área. O Alessandro e o Nilson pediam dentro da grande área.
Tiro de meta para o Ellerson. Mas a perda da bola foi um pecado capital. Criou um contra-ataque perigosíssimo do Vasco. O Fluminense está pecando por isso. A dificuldade de passar a bola faz com que o defensor demore com ela no pé. E aí o Vasco vem, toma e cria o contra-ataque. Olivares. (1 a 0 Vasco). Passamos dos 11 minutos. E vem Vasco. Ronaldo. Alessandro tocou no meio, tocou mal. Armou o contra-ataque do Fluminense na velocidade do Valdeir. Do jeito que ele gosta, botou na frente. É jogada para cartão vermelho, Noronha. Deu cartão vermelho, perfeito. O Vasco fica com 1 a menos. Valdeir partia na direção do gol. Cartão vermelho para Sidney. Imediatamente o técnico Carlos Alberto Silva chama Zé Carlos, camisa 13. Ele vai entrar no Vasco. O Fluminense fica com 1 a mais. Valdeir botou na frente. E quando ele bota assim na frente, é difícil pegar. Estou dizendo desde o primeiro tempo que o perigo é esse. É deixar o Valdeir no mano a mano com os zagueiros. Cartão vermelho para Sidney. O Vasco fica com 1 a menos. Temos agora 12 minutos no segundo tempo. O Sidney não tinha jeito, tinha que fazer a falta. Outro jeito, né? Tinha outro jeito. Ele ia sair na cara do gol para fazer. Eu tinha que fazer a falta. Ele ia sair na cara do gol, não tinha outro jeito. Foi. Leonardo cobrando a falta. Bom momento a favor do Fluminense. 1 a 0 Vasco. Vai Leonardo, a bola passa pela barreira. Escanteio. E os jogadores pedem o pênalti. Vamos rever. Houve a mão na bola. Jogador do Houve Vasco. a mão, houve o salto, portanto havia intenção, foi pênalti. Vampeta, lateral para o Fluminense. O jogador salta com os braços erguidos. O que caracteriza que ele aumenta a área de obstrução dele ilegalmente. 13 minutos no segundo tempo. 1 a 0 Vasco. O clássico ganha emoção aqui no Maracanã. Olha o lançamento para o Alessandro. Cadu na cobertura. E Charles volta a jogada. Bruno Voloz. O Vasco, Zé Carlos, camisa 13, vai entrar no lugar de Assis, número 10. E Valber tem a camisa 14, está se aquecendo e daqui a pouco entra também no Vasco. O Fluminense se lança com muita força ao ataque. Lateral. Vai sair Assis para a entrada do Zé Carlos. Boa mexida, Noronha. Necessária, só que ele podia fazer. Tem que ter um zagueiro de área. Sai vaiado Assis. Zé Carlos entra com a camisa número 13 no lugar do 10, Assis. Sai o experiente Zé Carlos. Vampeta. Aqui no Maracanã o Vasco vai vencendo. E no Maracanãzinho ao lado o Brasil ganhou de Cuba. Voleibol masculino, Liga Mundial, 3 para o Brasil, 1 para Cuba. Vai entrando Valber com a 14 no lugar de Nilson. E a torcida do Vasco grita Nilson, Nilson. Bruno Voloz. E o esquerdinho, Luiz Carlos, está assinando a súmula agora. Vai entrar no Fluminense no lugar do Percy Olivares, que está cansado. Alessandro na ponta esquerda. A marcação é do Lima. Ainda Alessandro. Corta para o meio. Dá para Juninho. Este é Pimentel. Charles briga. Pimentel toca na bola. Tá valendo. Pimentel caiu. A torcida pediu a falta. Sai jogando o Fluminense na experiência do Ricardo Rocha. Ótima bola para Rogerinho na ponta esquerda. Esquerdinha dispara. Rogerinho tocando com esquerdinha. Tem cruzamento por baixo. A tentativa era com o Valdeir. Insiste na jogada esquerdinha. 18 no segundo tempo. Vampeta. Leonardo se desloca. O lançamento para ele. A sobra é de Marcelo Sander Germano. Boa tentativa do Marcelo Sander de primeira de esquerda. Defendeu o Carlos Germano por todos os ângulos aqui no Sport TV.
E vem aí Escanteio. Brenner. Escanteio para o Fluminense, vem aí Brenner. Bruno está ao lado do Carlos Alberto, que gesticula, grita, protesta. Escanteio para o Fluminense. Aí Germano. E a torcida do Vasco já festeja a entrada do Brenner. Cobrança de escanteio, bola no alto. Valdeir insiste, ele toca. Bola na pequena área, jogada confusa. Marcelo Sander subiu, tirou Leandro. Sai para o jogo, Vasco. Temos um grande jogo no segundo tempo. 20 minutos. E a falta do Valber. Passamos dos 21 a 0, Vasco. Reveja aí a falta do Valber. Quando o Fluminense já vem para o ataque com o Rogerinho. Luiz Carlos. O jogador Valdenir tem a camisa 16. Vai entrar no lugar de Vampeta no Fluminense. Que vem definitivamente por tudo ou nada. É o que ele tem que fazer. Perder o jogo não é bom negócio. Tanto faz de 1, de 2 ou de 3. Perder o jogo é praticamente sair do campeonato. E o Brenner Exatamente. entra no lugar, desculpe, Noronha, do Alessandro. Leonardo na entrada da área, ainda Leonardo protegeu. A sobra é de Lima, arrisca de fora. Tiro de meta para o Vasco. Reveja aí a tentativa do Lima. Já entrou o Valdenir. Valdenir entrou no lugar do Vampeta. Mas será que isso vai suprir a deficiência do Fluminense? Que é a bola chegar em condições para ataque, se bem que nesse momento não há mais nada tático no jogo. O jogo virou uma grande correria, uma grande briga e tal. Mas será que vai suprir a deficiência? O Brenner já está em campo, entrou no lugar do Alessandro. Você saiu sentindo alguma coisa, Alessandro? Um pouco de cansaço e um pouco de câmbio, com meio de câmbio. Carlos Alberto, já era normal, né? Essa pressão do Fluminense, você esperava por isso? Com 10 jogadores ganhando por um, evidentemente que a pressão já era esperada. E vamos tentar suportar essa pressão deles. Taticamente, teu time tá jogando como você quer? Tá jogando. Agora precisa ter tranquilidade para procurar o contra-ataque aqui e jogar no erro deles. 1 a 0 Vasco. Sai para o jogo o Fluminense. Marcelo Sander. Leonardo na ponta direita. O cruzamento na direção do Valdeir. A sobra agora é sempre do Fluminense, que tem um a mais. Esquerdinha. Tem mais cruzamento para a área. O corte para a entrada da área. Corte perigoso. Cadu. E tome cruzamento. Valdeir, Germano. Impedimento marcado. Rogerinho estava impedido. Vamos ver a jogada. Já estava há muito tempo. Rogerinho, esquerdinha. Tem mais cruzamento. O Fluminense insiste. A bola não chegou no Valdeir. Mais um pênalti pedido. Jogadores protestam e vem o Vasco. Vem o Vasco. Brenner com a bola dominada. No mano a mano com o Ricardo Rocha. Brenner já na área. Bateu pro gol. Bateu mal. Tiro de meta para o Welleson. Bela arrancada do garoto Brenner. Se ele tentasse mais um corte para dentro, olha só. Ao invés do chute, um corte para dentro, ficava numa boa situação. Os carros, está aqui o Renato e sofrendo mais uma vez com o teu Fluminense, Renato, mas ainda confiante no empate? Confiante, recém por ser melhores do que a gente puderam ver que houve o pênalti, né? Quer dizer, falta alguém que tem que ficar em cima do giro para reclamar. Não adianta um time de mudos, mas eu ainda acredito. Tá faltando ele. É quem reclama o tempo inteiro nesse time do Fluminense. Lima. 1 a 0 Vasco. Noronha, você acredita nisso? Impressão sobre o árbitro? Funciona, realmente funciona, principalmente sobre o árbitro brasileiro. E vem Vasco, são 3 contra 2. São 3 do Vasco contra 2 do Fluminense. Agora no mano a mano, Valber. Parou, prendeu, Luizinho na entrada da área, tentava o Brenner. Falta marcada, falta do Cadu. O Vasco vai valorizar agora essa cobrança.
Vai demorar muito para bater essa falta no gol do Wellerson. O Fluminense cometeu 19 faltas, o Vasco 25. É aquela história de brecar o Fluminense, parar o Fluminense no meio do campo e diante. Passamos dos 30 no segundo tempo. Alessandro fez o gol do Vasco. Juninho na cobrança. 1-0 Vasco, tá aí o Juninho. Vai fazer uma jogada ensaiada ali com o Valber. Juninho na cobrança por cobertura! Gol! É do Vasco! Juninho! Ele viu o Wellerson adiantado! Por cobertura, o segundo do Vasco! 2 para o Vasco! 0 para o Fluminense! Sérgio Noronha! Acho que a descrição foi perfeita. Ele percebeu o goleiro adiantado e deu um toque por cima. O goleiro falhou, estava mal colocado, esperando a primeira batida, olha só. A bola passa por cima dele de forma indefensável, mas porque ele estava mal colocado. Você viu a festa do Juninho, vê a festa da torcida do Vasco, 31. Na microcâmera Sport TV, a bola entrando do outro lado. O Vasco faz 2-0. E a torcida grita, Juninho, Juninho, uma bela cobrança. Tiro de meta para Carlos Germano. E as coisas se complicam muito agora para o Fluminense, não só no jogo, mas principalmente no campeonato. Bruno Valois. E o desânimo realmente tomou conta do banco do Fluminense, especialmente do Renato, que agora assentou. Agora aconteça o que acontecia no jogo do Flamengo na segunda-feira, o Vasco vira essa rodada líder com 18 pontos, se mantiver o score, claro. Marcelo Sander. Tem contra-ataque do Vasco, o Vasco pode fazer mais, hein? Valber com a bola dominada, ligando com o Brenner. No mano a mano com o Ricardo Rocha, ainda Brenner. Para Valber, na tabela, prendeu na entrada da área, bateu! O Wellerson, insiste Brenner, a bola sai. Escanteio para o Vasco. Chute de esquerda do Valber. Cartão amarelo para Carlos Germano, você confirma. Aí o Germano vibrando com a boa atuação do Vasco. Temos 36 no segundo tempo. Quem cobra o escanteio é Valber. Cobrança fechada, tentativa de cabeça. Zé Carlos veio para o ataque e cometeu a falta. O Fluminense já cobrou com a bola rolando. O juiz manda voltar. Aí a festa da galera do Vasco. 2 para o Vasco, 0 para o Fluminense. Valdenir. Tocando com Valdeir. Acaba o campo. Para desespero do Jair Pereira. A diretoria do Fluminense, dos Carlos, que prometeu fazer uma reformulação no elenco para o Campeonato Brasileiro, caso o time perdesse a partida de hoje para o Vasco. Brenner. Ainda Brenner. 2-0 Vasco. Mas a situação é complicada. A diretoria não paga os jogadores há 3 meses. São 3 meses de salários atrasados. Que é o mesmo problema do Botafogo também. Valber. Pimentel, falta do Lima. Valber levou vantagem na grande área, bateu. Linda jogada do Valber. Prendeu o cruzamento, a bola no travessão. Tiro de meta para o Wellerson. Grande jogada do Valber. Vale a pena ver de novo no travessão. Que carnaval fez o Valber aí no contra-ataque. Ameaçou chutar, prendeu. Acabou mandando no travessão. 39. Já passamos dos 40. Fluminense 0, Vasco 2. São as emoções do Campeonato Estadual do Rio no seu canal Campeão. Fluminense não se entrega. Busca o primeiro gol. Tira Leandro. Carlos Alberto, essa pode ser considerada a melhor partida do Vasco no campeonato? Ainda não terminou, mas é uma boa partida. Valdenir. Marcelo Sander de fora. Tiro de meta para Carlos Germano. Resposta mineira de Carlos Alberto Silva.
Charles. Lateral para o Vasco. Jair Pereira leva a mão à cabeça e desiste. É um erro primário desse. O jogador de frente para o jogador que ele vai passar a bola, passa mal, aí é para desistir. Já temos renda e público aqui no Maracanã. Bruno Voloz. A renda de Fluminense e Vasco, R$ 159.855. Público de 11.637 torcedores. Decepcionante. Maracanãzinho teve mais, né? Já passamos dos 44 no segundo tempo. Luiz, deixa eu saber aqui do Jair, em que mais errou o Fluminense hoje, Jair? É difícil uma hora dessa você perguntar isso, eu te responder. Eu acho que tivemos chance, ficamos com um a mais, não ganhamos, incompetência nossa, né? Mas é difícil eu te responder o que ganhou nesse momento, tá bom? Cadu. Bom, tá aí o Jair Pereira falando. Falta no Valdeir. Noronha. Olha, acho que o defeito do Fluminense é a qualidade dos seus jogadores. É um meio de campo que não tem criatividade, 3 jogadores cabeças de área, um improvisado à frente, como o Vampeta, mas sem a menor categoria, brilho, criatividade para ser um armador de jogadas. E também a ausência do Renato, que para mim, como eu já disse antes, é fundamental, é mais do que 50% do time do Fluminense. Não apenas em pernas, em músculos, mas também em cabeça, em espírito. Esquerdinha cobrando falta. 2-0 Vasco, autoriza o juiz. Esquerdinha longe do gol do Carlos Germano. E sem efeito dessa vez, né? 2 Vasco, 0 Fluminense. Passamos dos 46 no segundo tempo. A torcida do Vasco grita: eliminado, eliminado. O Vasco consegue uma vitória importante para a conquista do segundo turno. O Vasco que vai se igualando agora ao Flamengo no total de pontos ganhos em todo o campeonato. Evidentemente o Flamengo tem um jogo a menos. Pela ponta direita insiste Marcelo. Vai tentar mais um cruzamento. Ganhou o escanteio. Tá querendo o jogo o Carlos Elias Pimentel. Porra! É brincadeira, viu? Passamos dos 48. Minutos, Tá na bronca. Aí você tá escutando o Carlos Alberto Silva. Escanteio para o Fluminense. Bola fechada, Germano sai no gol. Deu um soco na bola Carlos Germano. Vai apitar Carlos Elias Pimentel. O Fluminense tenta o que pode ser o seu último ataque. Tenta com Lima na ponta esquerda. Esquerdinha. Lima. Para, pensa. Virou atacante. Não sabe o que fazer com a bola. Ainda Lima. Se atrapalha, divide. Cadu insiste, recupera na grande área. Ainda Cadu, bateu por baixo Germano. Cai com a bola Carlos Germano e vai acabar o jogo. Apita Carlos Elias Pimentel. Fim de jogo. Vasco consegue uma vitória importantíssima. Fluminense 0, Vasco 2. E continue ligado no Sport TV, o canal campeão. No Maracanã, Vasco e Fluminense fizeram um bom jogo. O Vasco levou a melhor e agora soma 18 pontos, 4 a mais do que o Flamengo. Vamos ver então os melhores momentos dessa partida. Quem dá a saída para o clássico é o Vasco. Mas quem já está lá na frente é o Fluminense. Falta em Valdeir. E na cobrança, Rogerinho bate com perigo, acompanhe, e Germano sai no voo. E o Vasco também vai para o ataque. Veja essa jogada de Juninho. Ele prepara e manda de canhota por cobertura. Veja aí no replay o chute debaixo de chuva. Aos 21 minutos, Nilson dá de calcanhar para Alessandro, que tabela com Juninho e toca por baixo de Wellerson. É o gol do Vasco. Vamos acompanhar por outro ângulo a boa jogada do ataque. Depois da comemoração, veja aí o replay. Vasco da Gama, 1-0. Pouco tempo depois, o Fluminense perde uma boa oportunidade de empatar. Valdeir cabeceia e Germano se complica com Rogerinho.
Logo em seguida, mais uma chance do Fluminense. Lima de cabeça leva perigo para Carlos Germano. Rogerinho estava por perto. O Fluminense corre atrás. Valdeir recebe, lança Leonardo, que tenta de cabeça. Olha aí, e Germano segura. No último minuto do primeiro tempo, bom contra-ataque do Vasco. Mas o bandeira Manuel do Couto marca a mão de Alessandro. No replay, você repara que ele errou. O jogador domina a bola com a cabeça. E já vamos para o segundo tempo. A saída agora é tricolor, claro. E o Vasco já está na área do Fluminense. Olha só a boa jogada de Pimentel. O lateral artilheiro e a defesa no reflexo de Wellerson. E o Fluminense vai atrás do empate. Charles arrisca de longe, mas Germano pega firme. Veja só. Bom ataque tricolor. Valdeir arranca. Mas é derrubado por trás por Sidney, que é imediatamente expulso pelo árbitro Carlos Elias Pimentel. Agora repare que na cobrança da falta, Juninho na barreira pula e desvia a bola com a mão. Jogadores do Flu reclamam, mas o árbitro só marca escanteio. Olha lá. E mais pressão do Fluminense. A bola sobra para Marcelo Sander, que chuta, e Carlos Germano faz boa defesa. Lance polêmico na área do Vasco. A bola bate no braço de Alex, mas a jogada segue. E no contra-ataque, Brenner, que tinha entrado no lugar de Alessandro, parte para cima de Ricardo Rocha. Mas na hora de chutar... E o Vasco continua em cima na cobrança de falta ensaiada. Juninho bate com perfeição e corre para comemorar. A torcida vibra, é claro. Vamos ver de novo aí. Mesmo com um jogador a menos em campo, o Vasco aumenta 2-0 no placar. Veja que alegria vascaína. E olha a cobrança. E olha que golaço no ângulo. O Vasco não para e quer mais. Brenner toca para Valber. Leva para a esquerda, manda, e o Wellerson faz boa defesa. E nem parece que o Vasco está com 10 só em campo. Acompanha esse ataque e a bela jogada de Valber. Ele tenta por cobertura, mas a bola bate no travessão. No último minutinho, a derradeira tentativa do Flu. Cadu tenta surpreender o goleiro Carlos Germano, mas a defesa é boa. Olha de novo. O árbitro termina a partida. A vitória de 2-0 mantém o Vasco na liderança isolada do segundo turno.